os irmãos vão aprender algo hoje sobre a fé. E há 2 meses atrás, eu fui convidado para Pataxó. Inclusive temos a irmã aqui, o seu esposo, né, seu filho, não sei se o sobrinho é. Então, 2 meses atrás, eu fui convidado a passar a mensagem em Pataxó e eu me deparei na entrada de Pataxó, na BR, 2 placas, uma para um lado e outra para o outro. E na placa tinha a seguinte frase, eu memorizei aquela frase: Pataxó, onde fé e natureza se entrelaçam. E eu li aquela frase e fiquei meditando naquela frase. Não sei quem foi que botou o autor daquela frase, mas sei que o objetivo daquela frase foi de exaltar a natureza, que é o açude, e a religião, que é a igreja lá, né? Que eles estão bem lá. Aí eu fiquei meditando, porque eu gosto de meditar nas coisas e tirar algumas lições para a minha vida. Imagine se eu, como cristão, pela fé, se entrelaçasse com o Senhor a cada dia. Amém. Se entrelaçasse, buscasse estar em tão comunhão com o nosso Deus a cada dia, pela fé. Deus fez a natureza e Deus nos dá uma medida de fé. A fé é um dom de Deus, as Escrituras nos confirmam isso. Então, imagine só, irmão, se eu e você se entrelaçasse com o nosso Deus Criador pela fé. Eu convido você a abrir a Bíblia no livro, na carta aos Filipenses, para a gente iniciar. No capítulo 4 de Filipenses. Amém? Amém. Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Glória a Deus. Querido Pai Celestial, a Tua palavra está aberta. Assim, ó Deus, como o Senhor inspirou os patriarcas, os profetas e os apóstolos, o Senhor nos ajuda a compreender a mesma nesse momento. Amém. Teu Santo Espírito sonde a nossa mente e nosso coração e nos ajuda, Senhor, a compreender a Tua Santa Palavra e a pôr em prática em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 4 de Filipenses, a partir do versículo 12 até o 13, 12 e 13. Sei estar abatido e sei também ter abundância em todas as maneiras, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. O versículo 13, a igreja diz: Amém. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Amém, irmãos? Paulo aqui agradece, aos filipenses, e aqui Paulo declara a sua fé. Paulo diz aqui que aprendeu a estar contente em todas e várias situações da sua vida. Eu não sei, irmão, o problema que você passa, as dificuldades que você passa, mas sei que Jesus pode te fortalecer. Amém. E essa esperança, essa força vinha do Senhor Jesus. Essa força que Paulo declara aqui, por ele saber lidar em todos os momentos de crise da sua vida, ele declara que vem do Senhor. Vem do Senhor, vem do nosso Deus. É Ele que nos fortalece. A Bíblia diz que nossa fé aumenta através da pregação da palavra. Quanto mais eu e você estudamos as Escrituras, mais a nossa fé aumenta. Amém? Quanto mais estudamos, se está registrado para ficar causando humano. E a fé vem pelo ouvir, por praticar a palavra de Deus.
Então o desejo de Deus nessa manhã é que você busque Ele mais, através da leitura da palavra, da oração, do testemunho. Amém? Vamos mais se aprofundar aqui no comentário. E aqui diz: uma fé viva em Cristo é essencial para obter e manter uma experiência do Senhor que trará certeza e satisfação nesta vida e livramento deste mundo quando Cristo voltar. Essa é a esperança que Paulo tinha. Essa é a esperança que eu e você deve ter. A Bíblia diz nas cartas aos Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. E lá nas cartas de João diz também que é a fé que vence o mundo. Só conseguimos, irmão, memoriar a palavra de Deus pela fé. Porque é a fé que nos vai nos fazer ocupar nossa mente com a palavra de Deus, não com a rede social, com o trabalho. E eu decidi hoje, irmão, de ocupar mais a minha mente com a palavra de Deus. Amém. Memoriar mais a palavra de Deus. Eu creio que esse é o desejo também. E é a fé que vence o mundo. Quanto mais nós estamos em contato com Deus, mais a nossa fé aumenta. Então, é dever dos homens nutrir e exercitar essa fé. Embora sendo pequena como um grão de mostarda, ela pode crescer e ser usada para remover as montanhas do mal e construir templos de justiça. Você lembra daquele relato que Jesus disse: se sua fé for do tamanho do grão de mostarda, vocês removerão montanhas? Irmãos, não olhe para um monumento muito grande, uma serra. Olhe para as montanhas que dificultam estar dentro de nós. O verso para memorizar hoje da lição foi: busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, para que nós vençamos as montanhas. Aí a lição da semana passada diz: irmãos, precisamos vencer aquilo que está interno de cada um de nós, que é o nosso eu, o nosso egoísmo. É assim? Então, é buscando em primeiro lugar o reino de Deus, é crescendo a nossa fé aos pés de Jesus. Então, fé em Deus e em Cristo e nas promessas das Santas Escrituras, em todos os planos divinos, eis o que necessitamos. Eu necessito estar aos pés de Jesus através da leitura da palavra de Deus. Então, irmão, como pode um pecador tornar-se justo? Como é que eu posso se tornar justo diante de Deus? Em Romanos, capítulo 5, diz que nós somos justificados, pois mediante o quê? A fé. Mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então somos justificados mediante os méritos de Cristo. Foi o sacrifício de Cristo que nos justifica. Se você ler a história do fariseu, você lembra do relato do fariseu e publicano, que Jesus conta essa história de que o fariseu subiu ao monte para orar e o publicano. Não vamos relatar aqui o que foi, que todos vocês sabem, que o fariseu, orou, se achando, Mas qual foi a oração do publicano? Senhor, ser misericordioso para comigo, pecador. Então, irmãos, é o reconhecimento de que somos pecadores, reconhecendo o sacrifício de Cristo na cruz, aí sim somos justificados. Porque a justiça de Cristo nos cobre de toda a injustiça. Então são esses relatos que estão registrados na palavra de Deus
nos ajuda a compreender o que realmente Jesus fez por cada um de nós. Aquele sacrifício que Jesus fez na cruz. Como foi bem citado pelo irmão Davi, né? O livro de Ellen White, que ela cita, devemos lembrar do sacrifício de Jesus. Então, esse ato de justificar um pecador é em função da vida justa de Cristo. Pode brincar. E o que foi que Jesus disse? Aqueles homens desceram, digo-vos que esse desceu justificado. Então, irmão, é a busca pelo perdão de Deus para a gente ser justificado. Todos somos pecadores, todos nós somos pecadores, não somos melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que você, e você não é melhor do que eu. Todos somos pecadores, mas pela fé o homem é considerado justo. Não foi assim que Jesus nos chamou? Jesus não chama ninguém para ser bom, Jesus chama para ser justo. Seja justo, eu sou. Paulo, em sua carta, convida a ser imitador, assim como ele é de Cristo. Devemos ser imitador de Cristo. Quando o ímpio passa a ser considerado justo, ele é justificado e perdoado de todos os seus pecados passados. E Deus lhe concede o crédito de uma pessoa justa mediante a pessoa de Cristo. Amém. Amém. Aí lá em 1 João, né, no capítulo 1, versículo 9, se confessarmos seus pecados, se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Irmãos, não importa o que você fez, se você confessar, se eu confessar diante de Deus, Deus é especialista, Jesus é especialista em perdoar o pecado. Amém? Amém. A purificação da justiça é pelo sangue de Cristo, devemos lembrar muito bem isso. É pelo sangue derramado de Cristo. Porque essa sentença era para mim, irmão. Era para você. Mas ele cumpriu. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões. Isaías 53 diz que como uma ovelha, ele foi caminhando para o matador e nem abriu a boca. E foi traspassado pelos nossos pecados, os pecados da humanidade, desde lá de Caim, lá de Adão e Eva, até a última pessoa que vai nascer antes dele voltar. E eu creio que está bem próximo. Amém? Então ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Então o pecador está condenado à morte eterna por causa da transgressão da lei de Deus. A morte de um pecador em lugar de outro pecador não seria válida. Nem o anjo poderia morrer para salvar o homem, sendo a lei divina tão sagrada quanto o próprio Deus. A lei divina é tão sagrada quanto o próprio Deus. A Bíblia diz que a lei de Deus é a plena verdade, assim como ele é. Somente um igual a Deus poderia fazer expiação por sua transgressão, por minha transgressão. Por isso Jesus veio ao mundo e viveu uma vida sem pecado. Morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, está registrado em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 30. É fundamental a fé no sangue de Cristo, pois sua justiça, mediante a sua vida perfeita, nos purifica dos pecados, que marca a nossa vida. O que vem a mim? Jesus convida todos nós. No Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 37. Aquele que vem a mim, de modo nenhum não sair fora. Amém? Então, irmãos, aquilo que eu falei no início, devemos ir a Cristo todos os dias. Todos os dias. Fortalecer a nossa fé nos caminhos de Cristo.
Porque Jesus não nos lança fora. Jesus, Ele não conta nossos pecados para ninguém. Muito pelo contrário, Ele esquece e rebola nas profundezas do mar. Amém? Amém. Glória seja Deus no nosso Deus. Na conversão, Cristo satisfaz os reclamos da lei sagrada e imutável, acreditando sua justiça ao pecador, passado e perdoado, não porque o pecador tenha obedecido à lei de Deus, mas apesar do fato de não ter obedecido, Deus nos oferece seu perdão gratuitamente. Pela fé nós aceitamos e somos perdoados. Somos perdoados. Irmão, Deus nos oferece o seu perdão gratuitamente. Devemos aceitar essas oportunidades. Pela graça recebemos o poder para que, como filhos obedientes, cumpramos os mandamentos da lei de Deus. É pela fé que estamos aqui. É pela fé porque guardamos o sábado. É pela fé porque não adoramos outros deuses. É pela fé porque não fazemos imagens de escultura. É pela fé que você não chama o nome de Deus em vão. É pela fé que guardamos o sábado. É pela fé que honramos pai e mãe. É pela fé que não adulteramos. É pela fé que não matamos. É pela fé que não roubamos. É pela fé que não tiramos falsos testemunhos contra ninguém. É pela fé que não cobicemos nada de ninguém. Louvado seja Deus. E que novo relacionamento o cristão experimenta depois que ele é perdoado? Sem reserva, o seguidor de Cristo lhes dirá como Tomé. Você lembra da história de Tomé? Quando Jesus foi ressuscitado, faltou fé nele, né? E Jesus foi lá, a gente sabe o relato, e que Jesus foi até ele tocou, Jesus viu, e realmente, ele comprovou. E dali em diante, a sua fé cresceu tanto. A sua fé cresceu tanto, a fé de Tomé, que lá em João, no capítulo 20, versículo 28, diz o seguinte: como fez Tomé, Senhor meu e Deus meu, ao ponto de ele reconhecer Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Então, irmão, você entende que a nossa fé precisa crescer gratuitamente todos os dias? É no contato com Jesus que nossa fé aumenta. E nossa fé aumenta. E isso, Tomé teve essa experiência. Devemos chegar ao ponto de reconhecer Jesus como nosso Senhor. Muito obrigado. E como nosso Salvador. Como dizia o pastor Silvio, sabe trabalhar, irmão. Então, irmão, devemos honrar e exaltar Cristo como Senhor e Salvador, como nosso Senhor e Mestre. Jesus convida cada um de nós a seguirmos, assim como Ele convidou os discípulos. Está registrado lá em Mateus 4, que Ele convida a Simão e a André, e em seguida, João e Tiago, o seguir, deixaram tudo. Então, irmão, devemos abandonar aquilo que nos impede de gravar a palavra de Deus, de memorizar os versos. É fazer esse sacrifício em gratidão a Cristo, reconhecendo que tudo Ele fez por nós, e deixar tudo. Veja, aqueles homens deixaram o seu barco, a sua rede, e agora dali em diante eles passaram a ser pescadores de homens. E Jesus convida eu e você para sermos pescadores de homens. Amém? E assim nós estamos glorificando o Senhor, seguindo a ordem do Mestre.
Então é dessa maneira, pela fé, que glorificamos a Deus, obedecendo a sua ordem, glorificando a Deus dessa maneira. Aí Jesus diz, né, vindo após mim. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E hoje, irmão, infelizmente, no nosso meio, muitos ouvem as boas novas da salvação, mas não as recebem. Não recebem com alegria. Querem escapar do mal e o sofrimento, mas não se entregam a Cristo nem o céu. Infelizmente, irmão, isso é uma realidade do nosso meio. Nós queremos escapar do sofrimento, do pecado, das consequências, mas não queremos seguir realmente o nosso mestre, assim como eles querem. Que o Espírito Santo possa lhe ajudar, possa me ajudar cada dia a tomar essa decisão, a seguir a ordem de Cristo. Jesus deixou o céu, veio até aqui, tudo sofreu para que pudéssemos ganhar o céu. Jesus deixou o céu, veio, sofreu, entregou a sua vida por cada um de nós, para que eu e você herdássemos essa vida eterna. Amém. Herdássemos o Senhor. E aquele que de todo o coração aceita esse sacrifício, deixa este mundo e segue o Salvador. Isso significa sacrifício, mas há uma promessa. Jesus fez uma promessa lá no Evangelho de Mateus, está lá registrado no capítulo 19, a partir do versículo 29. Aquele que deixar pai, mãe e irmão contra de mim, aquele que não deixar não é digno de mim. Jesus está nos ensinando não abandonar nossos pais, não abandonar os nossos irmãos, nossos filhos, mas se a fé dele não está centralizada e baseada na palavra de Deus, aí sim, irmão, devemos abandonar as ideias, sua fé, né? Então devemos ser usados pelo Espírito Santo para que possamos pregar a mensagem, para que ele venha compartilhar da mesma história. E nós, como família, possamos estar na nossa celestial um dia para todos sempre. E tem, irmão, um relato na palavra de Deus extraordinário. Você já conhece. Vamos agora, qual é o segredo do poder espiritual? Nós vamos contemplar com esse relato e vamos tirar lições desse relato. E eu tenho certeza que nós vamos sair daqui fortalecidos espiritualmente, para que nossa fé esteja forte. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. E é um relato muito conhecido. E quando fala em fé, esse aqui, irmão, para mim, é muito importante. No capítulo 8 de Mateus, abra sua Bíblia em Mateus. Você não soube? E vamos todos juntos aprender uns pontos aqui desse relato, para sair daqui fortalecido, a nossa fé alta. Eu creio que até aqui a sua fé já aumentou. Solta a mão. Eu creio. Realmente. Eu creio. Sua fé não é mais a mesma. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre. A fé vem pelo ouvir. Então vocês estão ouvindo a palavra de Deus. Então sua fé está aumentando. Mais um milímetro, não sei, quem sabe é Deus, mas está aumentando. Mas vai ficar maior ainda depois que a gente contemplar esse relato. No capítulo 8 de Mateus, a partir do versículo 5. Aí conta, né, do centurião romano, né? O centurião de Cafarnaum. Todos encontraram? Vamos ler o versículo 1. Não, 5, perdão. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. Primeira lição:
Jesus entra em Cafarnaum, foi junto dele um centurião rogando-lhe. Aí eu pergunto, eu vou fazer para mim essa pergunta. Eu tenho ido junto a Jesus todos os dias, rogando-lhe. Está vendo aqui na primeira lição? Vocês percebem como a palavra de Deus, ela nos ensina de forma tremenda. A primeira lição é essa: devemos ir junto a Jesus todas as manhãs. Rogar. O que você está passando? Eu não sei, mas Jesus sabe. Roga a Ele para que Ele lhe dê a cura, para que Ele lhe dê a força para persistir, perseverar. Veja, esse homem não seguia Jesus, mas ele ouviu falar que Jesus fazia milagre. E ele estava passando por uma situação muito complicada, que o criado dele estava à beira da morte. E ele foi junto a Jesus. Versículo 6. E dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. O segundo ponto aqui. Esse foi o problema de Jesus. Contar o problema de Jesus, irmão. Contar a dificuldade de Jesus. Veja que ele expôs: Senhor, meu criado está em casa, doente, horrivelmente, à beira da morte. À beira da morte. Então, irmãos, será que eu tenho exposto as minhas dificuldades, os meus problemas a Jesus? E ter especialista e resolver. Você vai perceber aqui que Jesus resolve. Jesus resolve. Que maravilha. Versículo 7. Jesus lhe disse: eu irei e lhes darei saúde. Está aqui, irmão. Está vendo aí como Jesus resolve o problema? Eu irei e restaurarei a saúde. Mas mais impressionante é o que diz em seguida. Versículo 8. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Aqui, irmão, isso aqui é tremendo. Você tem se humilhado aos pés de Jesus? Tem reconhecido que não é digno? Será que eu tenho reconhecido a minha fragilidade aos pés de Jesus? Veja, irmão, esse homem disse: eu não sou digno. Eu não sou digno. Eu não sou digno de ir na minha casa. Mas mais impressionante ainda é o que ele diz depois: Senhor, manda apenas uma palavra que eu creio que o meu criado vai ser curado. Irmão, vocês têm crido na palavra de Deus? Será que eu tenho crido na palavra de Deus? Jesus se admira com a fé da Bíblia. A Bíblia diz que Jesus se maravilhou. O terceiro ponto, irmão, devemos reconhecer que não somos dignos de nada. Assim como o fariseu, assim como o publicano reconheceu. Eu e você devemos reconhecer diante de Jesus que não somos dignos de nada. Somos pecadores. Veja que aquele centurião era sujeito à autoridade também. Mas, Senhor, eu não sou digno que entre em minha casa. Mas eu creio. Manda só uma palavra e o meu criado será curado. Veja que fé, irmãos. Você tem crido na palavra de Deus? Será que eu tenho crido na palavra de Deus? E o versículo em diante diz, versículo 9, né? Não, o versículo 8, né? Aqui vai contar novamente. Não, peraí, estava errado. É o 9, né? Aí aqui fala, né? Que eu sou sujeito de autoridade, tenho um soldado à minha ordem, ele vai, ele vem, mas vamos para o versículo 10. Maravilhou-se Jesus. Irmãos, Jesus tem se maravilhado com sua confiança nele. Maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé.
Amém, irmãos. Amém. Veja, Jesus olha para aqueles que o seguiam, para os discípulos. Olha, vocês me seguem todos os dias, estão junto de mim. Mas eu não encontrei tanta fé desse homem. Irmãos, 3 dias na semana estão na igreja, constantemente estamos em casa, lendo a Bíblia. Mas será que nossa fé está crescendo diariamente, assim como a fé desse homem? Esse homem não seguia Jesus. Então, irmãos, isso é fé. É acreditar na palavra de Deus e crer que vai acontecer, mesmo que você não veja o além, o futuro. É você confiar, se entregar. Assim como uma criança se joga nos braços do pai, eu e você devemos se jogar nos braços de Jesus e confiar que Ele vai resolver. Amém. Ele já pagou o preço, né? Já temos a vida eterna garantida. Agora, devemos também ter em mente que a gente somos um obstáculo, nós mesmos somos um obstáculo. Nosso maior inimigo é nós mesmos. Já aprendemos isso na lição passada, né? O inimigo, o maior inimigo é nós mesmos. Se eu resolver, olha, a não querer ir para o céu, Deus não pode fazer nada, né? Deus não pode fazer nada. Ele já pagou o preço, já pagou o passaporte. Nós temos acesso livre, mas é pela fé. Nós vamos estar lá, firme. Amém? Amém. Aí mais impressionante nesse relato é que ele diz: muitos virão do Oriente, muitos virão dos 4 cantos da terra e tomarão a mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Irmão, não perca o seu calendário. Não perca. Aqui ele confirma que Abraão, o próprio Jesus confirma aqui que Abraão, Isaac e Jacó estão salvos. Estão salvos. Então, irmão, não deixe alguém vir. E muitos virão. Muitos virão, irmão. Mas não é para tomar o seu lugar. Depende de você, depende de mim. Muitos virão do candomblé, do catolicismo, dos protestantes, evangélicos, enfim, muitos virão. E vão sentar na mesa. Todos nós também vamos. Mas não deixe ninguém tomar o seu lugar. Né? Depende de você. Depende de mim. Primeiro ponto, irmão, devemos ir junto a Jesus, suplicar pela nossa cura espiritual, principalmente espiritual. Segundo ponto, eu já me esqueci aqui. Exatamente, expor os problemas a Jesus. Terceiro ponto, se humilhar diante dele, né? Reconhecer que não somos dignos de nada. E o quarto ponto é confiar na palavra de Deus. E a Bíblia diz que Jesus mesmo dali mandou uma palavra e o rapaz foi curado no mesmo instante. Amém? Glória a Deus. Então, irmão, esse é o segredo da vida espiritual. Aprenda isso, irmão. E diz: descobrir o segredo do poder espiritual. Não é suficiente crer na morte de Cristo. Não é suficiente nos entregarmos a Cristo. Devemos crer que Cristo é o Salvador, vivo e todo-poderoso, que trará vitória sobre o pecado. Por meio do seu Espírito, tudo isso é possível pela sua vitoriosa ressurreição. Amém? E aqui estão 3 promessas do poder. Primeira promessa, está lá no Evangelho de Mateus. Jesus prometeu estar conosco todos os dias, não foi assim? Lá no capítulo 28, versículo 18 diante, Jesus prometeu, no versículo 20, ele prometeu que estou convosco todos os dias. E a segunda promessa que ele faz está lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 49, e diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei. Devemos permanecer
Permanecer, esperar a promessa. E a terceira promessa está lá em Atos, que foi cumprida. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essas três promessas, irmão, todos nós vamos receber. Amém. A promessa final do Espírito Santo. Então devemos crer que Jesus está conosco, devemos permanecer, porque o Espírito Santo vai descer sobre mim e você. Amém. Para que muitos possam conhecer o Evangelho e sair de lá para vir sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó e todos nós. Todos nós vamos morar no céu. Todos nós vamos estar lá. Vamos participar desse grande banquete. Eu creio, irmão, eu creio. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, lá em 1 João, como já citei no início, é essa fé que vence o mundo. A vitória vem por meio da fé. Amém? E nesse momento, irmão, gostaria de concluir com a reflexão. Gostaria que vocês prestassem muita atenção. Eu escrevi essa reflexão há algum tempo atrás. E foi um momento mais difícil da minha vida, que eu vi de um autor desconhecido. E eu escrevi. Eu tirei como lição da minha vida. E essa reflexão já me segue há alguns anos na minha vida. E aqui diz o seguinte: há momentos em que o silêncio de Deus parece esmagador. As portas se fecham, os amigos desaparecem e a força vai embora. Mas é exatamente aí que a fé se prova. O ouro não brilha sem passar pelo fogo. E a promessa não se cumpre sem resistência. Não é o tamanho da tempestade que define o seu destino, mas a sua decisão de permanecer firme. Quem desiste no meio nunca verá o amanhecer, depois da noite escura. Levante-se mesmo com lágrimas, ande mesmo com medo, ore mesmo sem sentir, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. O inimigo quer ver você ceder, mas Deus quer ver você vencer. Amém. E se ele está no barco, nenhuma onda é capaz de afundar a sua fé, como foi capaz de não afundar a minha fé, para a honra e glória de Deus. O tempo da colheita vem, e quem persevera não volta de mãos vazias. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. E nesse momento, eu convido você a ficar em pé e juntos louvar o hino. Eu espero que vocês tenham compreendido a mensagem e que Deus, o Espírito Santo, fortaleça você cada dia, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o louvor Fé e a Vitória.